Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Passei 2 domingos sem estar ministrando. Fábio Souza esteve aqui e ministrou. No outro eu estava num congresso, uma conferência. E 2 semanas que eu fiquei sem estar aqui, sem estar pregando, eu me senti tão inútil. Como é bom a gente se sentir útil. Como é bom a gente saber que nós estamos servindo para alguma coisa, servindo para alguém. Algo que Deus ministrou muito forte no meu coração é que a nossa vida passa a ter sentido a partir do momento que eu descubro que eu sirvo para algo, que eu sirvo para alguém. A nossa vida fica tão vazia quando a gente não consegue perceber isso. Fiquei 2 semanas sem estar ministrando, queridos, mas parece que foi uma eternidade. No mês de julho, eu estive fazendo uma viagem com a Jéssica, e lá a gente entrou numa academia que tinha 3 bicicletas. Quantas bicicletas que tinha? 3. Só que só uma estava funcionando, só uma estava prestando. As outras 2 estavam estragadas. Quantas bicicletas tinha, afinal de contas? Já parou para pensar que às vezes nós temos um número grande, expressivo dentro da igreja, mas funcionando mesmo tem poucos, pode ter poucos? Queridos, eu quero ser um instrumento na mão do meu Deus que funcione. Pode deixar, Guilherme, pode deixar igual estava. Pode deixar assim. Tá bom assim a iluminação? Eu quero ser um instrumento na mão do meu Deus que serve. Eu não quero ser uma ferramenta emperrada, estragada. Eu quero que Deus ache em mim serventia, porque a vida faz sentido quando nós servimos. Minha oração nessa noite, e a palavra que eu quero estar ministrando para vocês, é para que toda a igreja entenda o chamado, para que você saiba para que você serve. Que você não seja uma bicicleta velha sem catraca, igual diz um ditado antigo. Que você sirva, que você tenha utilidade para Deus e para as pessoas, para a igreja. Amém? Quantos aqui entraram no propósito? Propósito é algo muito pessoal. Alguns fez de uma forma, outros fez de outra. Uns fez para entregar tal dia, outros fez para entregar tal dia. Como igreja, eu havia dito que nós íamos entregar o propósito aqui no dia 2 no culto. Então eu quero te convidar a se colocar de pé, em reverência. Vamos entregar o nosso jejum, o nosso propósito a Deus. Hoje alguém perguntou para mim assim, aliás, alguns perguntou para mim assim: pastor, depois que votar, a gente pode comer? Depende de como você fez, como é que foi o seu... Pastor, e se o Bolsonaro não ganhar, a gente continua no jejum? Eu falei: sim, até a próxima eleição, não vamos sair, né? Enfim, queridos, o propósito é muito pessoal. Você faz um propósito com Deus. No seu propósito com Deus, você diz a finalidade pelo qual você está se sacrificando, e você diz para Deus até que dia você vai fazer esse propósito, até que horas. Eu marco horas. A partir desse momento nós vamos entregar o jejum aqui no altar, porque vocês podem observar lá, eu falei que nós íamos entregar aqui hoje à noite, no culto. A partir de agora você está livre para poder comer. Eu fiz um propósito pessoal com Deus que eu só vou comer a partir de amanhã, mas é algo pessoal meu, tá bom? Então você fica na liberdade, amém? E olha, eu quero pedir algo para vocês. Eu também tenho título resultado aqui no meu telefone, tem como estar acompanhando em tempo real as eleições. Queridos, o que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. A responsabilidade que estava sobre nós exercemos. Agora não depende de nós. Quero te pedir uma coisa: faça como eu. Até o final do culto, não queira saber do resultado. Descansa no seu Deus. Descansa. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor. Não deixa que a ansiedade para você ficar vendo o resultado roube o que Deus quer falar contigo nessa noite. Posso te pedir isso? Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, como prova do nosso amor e da nossa fidelidade para contigo, estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja e queremos entregar nas tuas mãos esse pequeno propósito, pequeno sacrifício que fizemos pela nossa nação. Nesses dias em que estávamos tirando, Senhor, o arroz, o refrigerante, o doce, a carne vermelha, nós oramos pela nossa nação, nós clamamos pela nossa nação, clamamos por essas eleições, clamamos pelo governo que virá sobre nós, mas acima de tudo sabemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Tu és o governo máximo e nós somos totalmente Teus. Nós oramos em nome de Jesus para que a Tua vontade seja feita, para que o Teu propósito seja alcançado, para que o Teu nome seja glorificado nessa nação, e nós declaramos, Senhor, a uma só voz, que o Brasil é do Senhor Jesus. Toma essa terra em Tuas mãos, toma essa nação em Tuas mãos, nos livra, Senhor, de todo principado de corrupção, de idolatria, em nome de Jesus, meu Deus, que os quatro cantos dessa nação conheça e saiba que Tu és o único caminho, a verdade e a vida, Tu és o Senhor da igreja. Toma em Tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus, essa nação, cumpra o Teu propósito, Senhor, nesses governantes que o Senhor irá eleger, porque a Tua palavra diz que toda autoridade, Senhor, vem de Ti. Pai, nós oramos também pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos alvos pessoais, para que o Senhor faça a Tua vontade. Oramos pela Tua igreja, oramos por essa igreja, para que o Senhor nos aviva, para que o Senhor nos desperte, para que o Senhor possa ter total liberdade, primazia, sempre, todos os dias, que nós não sejamos a igreja do Senhor apenas aos domingos reunidos aqui, mas todos os dias, por onde formos, meu Deus, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome em nós, por meio de nós, por meio da nossa casa, por meio da nossa família, por meio dos nossos filhos, que os nossos filhos tenham prazer no Senhor, que os nossos filhos possam ter prazer na Tua palavra, Senhor, e viver a Tua palavra. Nós oramos, meu Deus, para que todo espírito de rebeldia caia por terra da Tua igreja, todo espírito de dispersão, de distração, meu Deus, em nome de Jesus, toda a cilada do inimigo, meu Deus, para paralisar a Tua igreja, caia por terra. Nós entregamos nas Tuas mãos esse propósito. Receba como prova do nosso amor e fidelidade, Senhor, que o Senhor se agrade de nós. Oramos e jejuamos porque cremos no Deus da palavra, o Deus que tem nas mãos todas as coisas e tudo está nas Tuas mãos. Assim nós oramos, meu Deus, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Receba como um aroma suave diante do Teu trono, se inclina a nós, é o nosso clamor, a nossa oração, a nossa entrega, no nome e na autoridade do Senhor Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Queridos, nosso encontro de casais, pode se assentar, nosso encontro de casais está chegando, e nós temos ainda algumas vagas. As vagas foram todas preenchidas, porém algumas pessoas, por algumas questões, não vão poder ir, e algumas pessoas devolveram as fichas, então nós temos algumas vagas ainda. Pastor, por que não abriu para fora ainda? Queridos, esse encontro é para Manaim, Campo Limpo. O ano que vem, eu quero desafiar a minha equipe a nós fecharmos um hotel que cabe 106 casais. Esse é apenas 57. Porque nós temos gente suficiente para isso, família suficiente para isso. Se até os dias nós não fecharmos, a gente vai abrir para fora. Mas o intuito é que a igreja participe. É promovido para a igreja, para nós, esse evento. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá. Pastor, eu só tenho como começar a pagar tal dia. Conversa com a equipe, queridos. Eu sempre falo para eles, a prioridade é para o povo da igreja, em nome de Jesus, amém? Amém? Abra sua Bíblia, é em 1 Coríntios, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja que está localizada na cidade de Corinto, capítulo 1. Eu vou ler na versão NVI. Amém ou amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado para ser apóstolo
de Cristo Jesus, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes. A igreja de Deus, a igreja de quem? Que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Diga comigo bem forte: chamados para ser santos. Chamados para ser santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, por causa de vocês, por causa da graça que lhes foi dada, por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firme até o dia Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, só até aqui por enquanto. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, invocamos de todo entendimento, toda força do nosso ser, que o Senhor nos conduza nesse momento, meu Deus, ao entendimento, aquilo que o Senhor quer e precisa falar com a Tua igreja. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor tome cada mente, cada coração aqui, sedento, meu Deus, da Tua palavra. Que o Senhor venha com a Tua semente da Tua palavra em terra boa, para que germine, dê frutos e os frutos permaneçam. Eu oro, meu Deus, clamando a eficácia da Tua palavra, que o Senhor tenha total liberdade e primazia neste lugar, nesta hora, em cada vida que aqui está. Nós repreendemos tudo que se opõe à Tua vontade, tudo que se opõe a Ti, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos continuar. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Normalmente, quando o apóstolo Paulo ia fundar uma igreja, ele ficava 3, 4, 5, no máximo 6 meses para fundar uma igreja. Mas quando foi para o apóstolo Paulo fundar a igreja de Corinto, ele ficou lá 1 ano e meio. Porque a igreja de Corinto era o lugar, a cidade de Corinto, era uma cidade complicada. Era uma cidade muito prostituída. Uma cidade estratégica, porque era uma cidade portuária e o mundo passava por Corinto. Era uma forma do evangelho se expandir, e de fato o evangelho se expandiu muito através da igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto era uma igreja que enfrentava umas dificuldades grandes, problemas que não se limitava ao âmbito cristão. Os problemas da igreja de Corinto eram conhecidos dos de fora, não apenas dos de dentro. Queridos, Jesus disse que os escândalos seriam inevitáveis, mas ai por meio daquele do qual vêm os escândalos. E todos nós estamos sujeitos a um escândalo. A nossa casa não está isenta de um escândalo. Nós temos filhos. Daqui uns dias vai chegar os netos. Mas a questão é como que nós lidamos com os escândalos. Como que nós, como pais, estamos lidando com os nossos filhos, com os problemas que eles enfrentam. A igreja de Corinto, os problemas não se limitavam dentro da igreja e nem apenas no meio cristão, era conhecido de todos, fora da igreja. Os escândalos que aconteciam dentro da igreja ultrapassavam as paredes da igreja. Era uma igreja extremamente depravada. Para vocês terem ideia, eles adoravam, lá em Corinto, eles adoravam uma deusa chamada Afrodite, deusa do amor, deusa da fertilidade.
E nesse templo de Afrodite, para vocês terem ideia, ali tinha mais de 10.000 prostitutas cultuais, porque eles misturavam a religião com o sexo. A adoração à deusa do amor, a deusa da fertilidade, o culto a essa deusa era prática de sexo. Então, essas 10.000 prostitutas cultuais, que assim eram chamadas, elas faziam sexo dentro do templo com os fiéis, e depois, no final da tarde, elas desciam para as regiões portuárias, onde tinha vários marinheiros e vários viajantes, para ali elas terem relações sexuais com os visitantes, com as pessoas que ali estavam. Então era uma cidade com muita imoralidade sexual, muita depravação sexual. Ali tinha também o templo do deus Apolos, que era um deus que cultuava o próprio corpo, o corpo do homem, gerando com isso uma forte tendência ao homossexualismo. Tanto que você vai ver que mais para frente Paulo vai dizer que havia muitos homossexuais convertidos dentro da igreja de Corinto. Era uma igreja dividida, uma igreja em que era partidária, e nós vamos entrar nisso daqui a pouco. E por que essa igreja chegou a um ponto como esse? Porque, queridos, vamos ser sinceros, será que a nossa cidade de hoje, será que o nosso mundo que vivemos hoje está muito diferente disso? Quando você vai para os noticiários, quando você vê o que está acontecendo no mundo afora, será que nós estamos vivendo algo diferente do que estava vivendo lá em Corinto? Eu digo para vocês que não, pelo contrário, eu acho que estamos vivendo pior do que estávamos vivendo. E a igreja desonrada, dividida de Corinto, ao invés de glorificar a Deus, ela servia de empecilho para o avanço do Evangelho. Por quê? Porque permitiram que os pecados do mundo entrassem dentro da igreja. Queridos, como é perigoso quando aquilo que acontece lá fora começa a entrar dentro da igreja e começa a tornar algo natural dentro da igreja. Eu acho interessante que o texto começa dizendo que Paulo foi chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Então, queridos, presta atenção nisso. Todo chamado, todo dom, todo ministério vem de Deus. Todo mundo que está dentro da igreja, todo mundo que serve dentro da igreja, é porque entendeu que Deus está o chamando. Ninguém está aqui porque quis, para fazer a sua própria vontade. Paulo não escolheu ser apóstolo, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Eu não escolhi ser pastor, eu corri do pastoreio, eu fui chamado para ser pastor. Você precisa entender que Deus está te convocando, Deus está te chamando para uma missão que Ele está confiando sobre você. Não é escolha nossa. Deixa eu ver, eu acho que eu vou querer. Não é assim que funciona. Todos nós temos dons. E a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, e Paulo fala disso aqui. Só que eles não sabiam usar os dons. Eles não sabiam usar os dons de maneira espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da igreja tem pessoas que servem a Deus de alguma forma, mas elas pensam assim: eu sou voluntário aqui, esse povo está pegando boi de eu estar aqui servindo a Deus. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa dentro da igreja não é um voluntário, é alguém que recebe a paga. Porque 1 Coríntios 15, versículo 58, a palavra de Deus diz que nada fica sem paga, nem um copo d'água que nós damos a qualquer pessoa fica sem paga. Qualquer pessoa que está dentro da igreja, que faz qualquer coisa dentro da igreja, está servindo a Deus e está sendo retribuído, recompensado, porque você disse sim ao seu chamado. E dentro de uma igreja, assim como dentro de uma casa, há vasos para honra e vasos para desonra. Qualquer tipo de vaso que você seja, você é glorificado, Deus é glorificado através da sua vida quando você entende o seu chamado. Se você canta, se você dança, se você toca, se você limpa o chão da igreja, se você é um voluntário, se você serve, qualquer função que você faz, você não está fazendo para a igreja, você não é um voluntário, você é alguém que entendeu o chamado, você é alguém que está fazendo para o Senhor, e você é retribuído por aquilo que você faz. Então para com esse negócio, querido, de pensar assim: eu estou ali, a igreja está pegando boi de eu estar ali, usando meus dons, meus talentos, meus dotes para poder servir a igreja. Queridos, nós não servimos
a nós mesmos, nós servimos ao Senhor e aos outros. O dom e o talento que Deus te deu precisa ser para a glória de Deus. E ele vai dizer, ele segue no texto dizendo: a igreja de Deus. A igreja de Deus, a igreja não é minha, não é sua. A igreja é do Senhor. Nós temos às vezes o hábito de falar, né? Não, é porque é a minha igreja, porque é lá na nossa igreja. A igreja não é nossa, queridos, a igreja não é minha. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar assim: pastor, apesar do que aconteceu, eu posso estar lá na sua igreja, congregar na sua igreja, eu posso voltar na sua igreja. Queridos, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Ela foi comprada por um alto preço de sangue. E essa igreja de Corinto, ela era uma igreja totalmente corrompida, depravada. Uma das maiores ofensas, eu estava lendo num estudo que eu fiz esses dias para trás, uma das maiores ofensas daquela época era falar para um cristão assim: ah, seu Corinto, porque era uma forma de agredir. Hoje a gente fala assim: ah, seu corintiano, né, Fabinho? Brincadeira, viu, queridos? Não falo de corintiano, não, dá ruim. Corinto era uma cidade não só apenas depravada, mas era uma cidade arrogante e filosófica, porque a cidade de Corinto era cheia de pregadores itinerantes que passavam pelas igrejas. Cristãos que vinham de todas as partes passavam por Corinto e pedia uma oportunidade no púlpito para poder falar. E ali começou a dividir várias linhas de pensamentos, várias linhas de pensadores. Queridos, é por isso que eu tenho tanto cuidado com o altar. É por isso que eu tenho tanto zelo pelo altar. E eu não consigo aceitar que qualquer pessoa suba aqui em cima para estar pregando, porque uma palavra mal colocada pode lançar por terra todo o trabalho que a gente tem feito. A igreja de Corinto era uma igreja que eles se vangloriavam da própria sabedoria, do conhecimento que eles haviam adquirido. A cidade de Corinto, para você ter ideia, queridos, a programação dos jovens, porque era uma cidade que tinha várias competições esportivas. Um dos prazeres que os jovens daquela cidade tinham era ir para as praças ouvir os grandes filósofos falar, os grandes pensadores falar. E até hoje você sabe que tem vários pensadores gregos, filósofos gregos. Então essa cidade era uma cidade orgulhosa, uma cidade que, ao invés de se unir em torno da mensagem do Evangelho, ela era uma cidade dividida. Você quer saber como que era a cidade de Corinto? Leia Romanos capítulo 1. Por quê? Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo estava em Corinto. E Paulo, em Romanos capítulo 1, ele vai descrever uma espécie de uma abertura da fresta da janela da casa dele, e ele vai observar o que está acontecendo na cidade de Corinto, e ele vai descrever aquela cidade. Assim era a cidade de Corinto. E então Paulo começa, ao invés de repreender aquele povo, ao invés de começar batendo naquele povo, por causa das depravações daquele povo, por causa das imoralidades daquele povo, Paulo começa lembrando aquele povo de quem aquele povo era. Paulo começa lembrando aquele povo que eles eram chamados, e para o que eles eram chamados. Já observou que quando a gente vai corrigir alguém, principalmente quando a gente vai corrigir e exortar os nossos filhos, a gente começa batendo? Por que você fez isso? Eu não acredito que você fez isso. Eu acho interessante a forma com que Paulo começa exortando a igreja de Corinto. Como que vocês chegaram a tal ponto? Uma igreja que foi comprada pelo sangue, a igreja de Deus. Vocês que foram chamados para ser santos, vocês que foram enriquecidos em tudo. Como que vocês conseguem? Queridos, muitas pessoas que estão aqui, talvez, está distante do seu chamado, está aquém daquilo que Deus espera de você. Em nome de Jesus, nessa noite, a minha oração é para que o Espírito Santo toque em você, e você descubra que você está muito mais perto do chamado, de viver o centro da vontade de Deus, e viver uma vida abundante na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu ministério, em tudo que você tem, em tudo que você é. Eu quero te mostrar em nome de Jesus, que o Espírito te convença, que você entenda que você está muito mais próximo do que você imagina.
Amém? E ele começa dizendo: vocês foram chamados à santidade, vocês foram chamados para ser santos. Aquilo que vocês, e você sabe o que eu acho interessante? Você está com a Bíblia aberta? Repara que no versículo 2 fala assim, ó: a igreja de Deus que está em Corinto, presta atenção nisso, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Parece contraditório, não parece? Se eu fui santificado, como eu estou sendo chamado para ser santo? É porque essa santificação que Paulo fala primeiramente, está falando em termos posicional. Todos nós, queridos, olha para cá, todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, somos um santo. Fomos, em termos de posição, fomos separados. O que a palavra igreja significa? Um aglomerado de pessoas que Deus separou. Todos nós somos um santo. Olha para quem está do seu lado, diz assim: estou olhando para um santo, para uma santa. É isso mesmo. Aí o texto fala assim: santificados, mas chamado para ser. Aí agora já não é mais uma questão de posicionamento, é uma questão processual. Agora você vai entrar num caminho, vai embocar no caminho de santificação. Mas todos aqueles que receberam Jesus como Senhor, Ele é um santo. E eu acho interessante que o que Paulo vai dizer aqui é que aquilo que nós somos em termos de posição, eu sou santificado por Deus, eu fui santificado por Deus, Deus me alcançou, Deus mudou a minha sorte, Deus me fez uma nova criatura. Amém? Deus te fez assim? Aquilo que eu sou em termos de posição, eu preciso ser na minha conduta, eu preciso ser no meu dia a dia, no meu viver. Só que nem sempre é isso que acontece. E é isso que Paulo vai dizer. E do versículo 1 ao versículo 3 ele vai dizer o seguinte, algumas características em função dessa santidade que nós estamos inseridos. Ele vai dizer: vocês foram separados por Deus. Eu acho interessante que a igreja do Senhor, ela tem dois endereços. Um endereço geográfico, ela está em Corinto, ela está em Campo Limpo de Goiás. E um endereço espiritual, ela está em Cristo Jesus. E a igreja é formada, queridos, é constituída de santos. Não santos, pessoas que tiveram uma vida de piedade, uma vida de santidade aqui, que morreram e que hoje é adorada pelos homens. Paulo escreve a santos vivos. Paulo não está escrevendo a santos mortos. Eu e você somos os santos que Deus levantou, que Deus separou do mundo, para vivermos por meio dele, para a glória do nome dele. Então, é a esses santos que Paulo está escrevendo. Em outras palavras, todo cristão sincero é um santo, alguém separado por Deus e para Deus. Eu acho que eu já citei esse exemplo uma vez. Eu estava lendo, eu assinava uma revista, e eu gostava de ler essa revista. E eu lembro que uma família muito tradicional dos Estados Unidos, a moça foi se casar, e foi aquele casamento lindo, aquela decoração linda, aquele lugar suntuoso, muitos convidados importantes para aquele casamento, daquela família tradicional dos Estados Unidos. Não lembro qual cidade, se eu não me engano era Chicago. E aí, assim que terminou a cerimônia de casamento, aquele tanto de gente celebrando a união daqueles dois, porque casamento é algo que tem que ser celebrado mesmo, tem que ser celebrado, porque aquilo é um projeto de Deus. Dali vai nascer filhos, uma família, uma descendência. E o povo tudo ali na porta celebrando a saída dos noivos. E bem na porta da igreja havia uma limusine parada, esperando para que os noivos entrassem dentro e ali eles partissem para a lua de mel. Mas acontece algo inusitado. Do outro lado da rua tinha um outro carro parado com o motor ligado. Quando aqueles noivos saíram de dentro da igreja, toda a igreja aplaudindo os noivos saindo, a igreja cheia, lotada, filmagens para todo lado, era uma família tradicional. Aquela noiva, simplesmente ela solta da mão do noivo, e ela sai correndo, contorna a limusine e entra no carro do ex-namorado que estava do outro lado da rua e foge com ele.
Por que eu estou dizendo isso? Porque um homem e uma mulher, quando eles prometem amar, quando eles selam a aliança diante do altar de Deus, ali eles são separados um para o outro. A palavra aqui é a mesma. Eles são separados um para o outro. E qualquer relacionamento fora desta aliança é extremamente pecaminoso. O cristão é separado para viver para Cristo, por meio de Cristo. O cristão foi separado, assim como o marido foi separado para a esposa foi separada para o marido, para viver uma vida de santidade, uma vida de um pelo outro, e qualquer relacionamento fora disso é pecado. Assim o cristão também é chamado para viver uma vida inteiramente comprometida a quem o resgatou, a quem o chamou. Ele pertence inteiramente a Cristo, e quando eu falo inteiramente, pertence tudo. Você não gostaria que a sua esposa ficasse vendo outros homens pelo celular? É tudo, é aquilo que você olha, é aquilo que você ouve, é os lugares que você vai, com quem você se relaciona. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo, queridos? O cristão foi separado. Olha para cá, meu irmão, você foi separado para ser santo. Deus escolheu você, você se alegra com isso? Deus escolheu você, dentre tantas pessoas, Deus escolheu você, escolheu a mim. Fomos separados para vivermos tão somente para Ele. O cristão não pode viver flertando com o mundo. Aconteça o que acontecer, passa-se os anos, a palavra de Deus não muda. O que Deus espera da sua igreja é a mesma coisa. Fomos chamados à santidade, fomos separados por Ele. E aí o texto segue, lá no versículo 4 a 6, ele vai dizer o seguinte: vocês foram enriquecidos em tudo. Olha para cá, queridos. O cristão não é alguém pobre, não. O cristão é alguém muito rico. Se você soubesse a riqueza que existe dentro de você, se você soubesse o que Jesus fez por você e o que você tem, o que você pode nele, querido, você não seria como você às vezes é. Você foi enriquecido em tudo. Isto é, você está com a Bíblia aberta? Está lá na palavra. Acompanha. É obrigação de vocês acompanhar o que eu estou pregando. Vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, na palavra. Que palavra? Esta palavra. Essa palavra que para muitos é um bicho de 7 cabeças. Essa palavra que para muitos ninguém sabe o que significa, ninguém sabe interpretar. Você foi enriquecido por ela. Você tem acesso a ela. Você compreende a ela. Queridos, eu fui numa conferência nesse final de semana, aonde cada cadeira para você sentar para assistir a conferência variava de 400 a 2 mil reais, sem contar a passagem para ir, a passagem para voltar, o hotel para você ficar. Ali tinha 10 mil pessoas, das quais quase a metade não conhecia o Senhor. As pessoas estavam ali em busca de um socorro, em busca de uma palavra de conhecimento, em busca de resolver um problema. Queridos, ali foi pregado o arrozinho com feijão da palavra de Deus. As pessoas ficavam impactadas, porque a maioria das pessoas que estavam ali não conheciam da palavra, eram ignorantes acerca da palavra. Quando Tiago Brunet falou, por exemplo, acerca de princípios elementares básicos para nós, como por exemplo, generosidade, as pessoas ficavam assim, e tudo coisa que nós conhecemos, nós já sabemos, nós já vivemos, nós fomos enriquecidos pela palavra. Mas talvez você não dá valor mais nisso, talvez isso aqui já não é importante mais para você, talvez você já não gasta mais tempo com isso aqui, porque afinal de contas você está buscando outros prazeres, outras coisas que te preenchem, e você esqueceu que você foi enriquecido por meio desta palavra. Assim que terminou o congresso, ele fez lá um apelo para quem queria participar de um curso que ele vai dar agora no mês de outubro e outro no mês de novembro, chamado Método Destiny, Método Destino, que ele vai falar de 12 princípios da palavra de Deus, que ele chama de princípios milenares. Pessoas que não conhecem da palavra de Deus vão pagar cada um, além de participar, vão pagar cada um R$ 2.259 para participar de 12 princípios elementares da palavra de Deus, e as pessoas vão lotar, já não tem mais ficha, nem para outubro, nem para novembro. Eu não estou criticando ele é um grande homem de Deus, e Deus está usando ele para alcançar pessoas não salvas,
Não estou criticando, entenda, mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que estão pagando caro para estar ali ouvindo a palavra de Deus, e você escuta toda semana e você não está dando valor. Você foi enriquecido por meio da palavra, você foi transformado por meio da palavra, mas a palavra já não, parece que não impacta mais você, né? Se eu perguntar para a igreja, quantos capítulos você leu essa semana? Quanto tempo você gastou meditando nessa palavra? As pessoas estão pagando caro para ouvir princípios elementares da palavra de Deus, coisa que para mim e para você, queridos, a gente já sabe de cor salteado, mas preferimos correr atrás de outras coisas que vão nos preencher. Vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, na palavra, e no que mais que fala aí? No conhecimento. Que conhecimento? Que conhecimento? Parece que é coisa tão simples. O conhecimento de saber que só existe um Deus, que Ele é Senhor de todas as coisas. O conhecimento de que Ele criou todas as coisas. O conhecimento de que só existe um caminho, só existe um intercessor entre Deus e os homens. O conhecimento que eu e você adquiriu por meio da palavra, que nos deu salvação, a certeza da salvação. O conhecimento que Ele é Deus e que não há outro, e que ninguém vai ao Pai se não for por meio do Filho, Jesus. Que conhecimento? O conhecimento que Ele criou todas as coisas. Quando eu paro para pensar, queridos, na grandiosidade de Deus, coisas que para nós parecem tão óbvias, mas não é tão óbvio assim, porque aquilo que me é oferecido pela graça, eu respondo pela fé, e se a minha fé não é suficiente, a graça não é suficiente na minha vida. Essa semana começou as chuvas, e lá em casa tem um lugarzinho para lá de fora, que tem um toldozinho, onde eu gosto de orar debaixo desse toldo, e estava chovendo, e eu fui lá para debaixo desse toldo, e comecei a glorificar o nome de Deus, por aquela chuva que estava caindo. Eu estava bem encolhidinho ali, porque estava até respingando um pouco em mim, mas eu quis ficar ali para me sentir a chuva, para mim poder glorificar o nome de Deus, e Deus me trouxe à memória a grandeza dEle, e eu comecei a olhar para o céu, queridos, e comecei a lembrar, que nós temos, se não me engano, no nosso sistema solar, 9 planetas, dos quais só um tem vida. Se o planeta Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, nós queimaríamos, se fosse um pouquinho mais longe, nós morreríamos de frio. Um Deus que orquestra todas as coisas, um Deus que não permite faltar chuva, não permite faltar as estações do ano, um Deus que se você pegar uma semente e jogar na terra, ela vai germinar, vai brotar, vai dar fruto, e aquele que planta não é nada, aquele que rega não é nada, aquele que colhe não é nada, mas sim aquele que dá o crescimento, que é Deus. Conhecimento básico para mim e para você, que parece que já não é mais tão básico, coisas que deveria ser motivo de gratidão, coisas que para mim e para você deveria ser motivo de alegria. Eu fui enriquecido pela palavra, a palavra transformou a minha vida, e essa palavra me deu um conhecimento que hoje eu posso glorificar o meu Deus, porque eu fui chamado nele, eu fui escolhido nele, eu faço parte do processo dele. Muitos estão correndo atrás de coisas para preencher, vocês foram enriquecidos em tudo, na palavra, no conhecimento. Pessoas indo ali à frente receber Jesus como Senhor e Salvador pela primeira vez, pessoas iam chorando ali, e nós já passamos por isso, nós estamos muito acima disso, nós poderíamos estar muito além disso, mas não consideramos ser enriquecidos pela palavra e pelo conhecimento. Vocês foram separados, cada um de vocês que está aqui, vocês foram separados para ter uma vida de santidade. Cada um de vocês que estão aqui foi enriquecidos pela palavra e pelo conhecimento. Você pode sair daqui hoje, olhar para o céu e saber que foi o seu Deus que criou todas as coisas, o Deus extravagante, o Deus grande, e que habita dentro de mim e de você, e você pode sair daqui feliz glorificando o nome dEle, porque Ele te enriqueceu. Meu irmão, olha para cá, você é rico, você não faz ideia da riqueza que você tem, você não faz ideia da riqueza que está em você.
Versículo 7 vai dizer que vocês devem viver uma vida separada, porque vocês estão vivendo à espera dele. Versículo 7 vai dizer sobre isso. Como que vocês que estão vivendo à espera do seu Senhor, como que vocês vivem de qualquer maneira? Como que vocês não têm temor de viver uma vida de santidade? É o que Paulo vai dizer. Alguém que vive à espera de algo, ele é alguém que está sempre preparado, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Precisamos estar prontos todos os dias. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 7. Eu estou assistindo uma série em que é uma história verídica. O rei da Inglaterra está sendo atacado por outros reinos, e esse rei sabia que possivelmente ele iria morrer em campo de batalha, porque o exército que vinha contra esse rei da Inglaterra era muito grande e poderoso. Então o que esse rei faz? Ele reúne o seu conselho e ele faz o seguinte: se eu morrer em batalha, não coloque o meu filho para reinar, porque o meu filho é iníquo, o meu filho é irresponsável, o meu filho nunca viveu um dia sequer da vida dele preparado para esse dia. Ele não está preparado para ser o rei de vocês. Escolhe o meu irmão, esse rei vai dizer para o conselho dele: escolhe o meu irmão. O meu irmão está do meu lado desde o começo. E vocês sabem, queridos, que a hierarquia é passada de pai para filho, não para o irmão. E esse rei então fala o seguinte: o meu irmão vai me substituir, não o meu filho, porque o meu filho não está preparado. Meu filho sempre foi iníquo. Queridos, olha para cá todos vocês. Chega um tempo, chega um dia em que Deus vai confiar as riquezas do seu reino a nós. Eu não estou falando ainda da salvação. Deus olha para cada um dos seus filhos e vê quem está preparado. Deus permite provações, Deus permite lutas, Deus permite aflição, Deus permite luto, Deus permite dor, Deus permite processos, e Deus olha para cada um de nós, e Deus vai observando quem está preparado, quem está preparado. Quando Deus percebe que alguém está preparado, trabalhado, Deus então começa a derramar riquezas, prosperidade e riqueza atrelada a uma vida de fidelidade. O filho não era fiel, o irmão era fiel. O irmão vai assumir o reino. Aquele filho usou de toda a sua mordomia do palácio, de toda a sua riqueza como filho do rei, não para glorificar o nome de Deus, e muito menos para se preparar para assumir aquele reinado. Antes, ele usou daquela riqueza para poder alimentar os seus próprios prazeres. Tem muita gente dentro da igreja vivendo da mesma forma. E tem um tempo que vai chegar em que Deus vai nos tomar dessa terra, seja quando Jesus voltar, ou seja o dia que chegar a nossa hora. Nós precisamos estar preparados para as mansões celestiais. Viver à espera de alguém que vai nos resgatar, nos faz ter uma vida de cuidado, de atenção, de vigilância, de oração. O que é pior, sabe o que é? É que esse filho, dessa série que eu estou assistindo, esse filho do rei, mesmo depois da morte do rei, porque de fato o rei vai para a batalha, o rei morre, e ele quer reivindicar o trono, mas ele não consegue, ninguém apoia ele não tem o apoio de ninguém. E o que é pior, sabe o que é? É que ele passa o resto da vida dele tentando usurpar o trono do tio. Ele não se arrependeu dos seus pecados, ele não se arrependeu da sua vida de iniquidade. Meu irmão que está aqui, escute, e você que vai nos assistir pela transmissão, tem gente que errou,
Tem gente que caiu, tem gente que falhou, tem gente que teve uma vida até hoje para satisfazer os seus desejos, mas você pode se arrepender hoje, você pode mudar de vida hoje. Não continua vivendo na iniquidade, não continua vivendo no pecado, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Tem pessoas que talvez estão nos assistindo, ou que vai nos assistir por essa transmissão, que talvez está se sentindo indigno de voltar para a casa do Pai, por causa das coisas que fez. Volte, ainda é tempo, tem tempo. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua iniquidade, se arrependa da sua ignorância, volte para a casa do Pai, se arrependa. Esse tio também morreu, e se o filho tivesse mudado a história dele, com certeza ele iria assumir o trono depois do tio, mas também não foi o que aconteceu. O salário do pecado é a morte. Então, vocês vivem à espera do seu Senhor, vocês também vivem na dependência da fidelidade dEle. Vocês têm o Espírito Santo que habita dentro de vocês, vocês têm a palavra para dirigir as suas decisões, as suas ações, você tem toda a garantia de Deus. Então por que viver uma vida de iniquidade? Infelizmente, esse povo da igreja de Corinto, a prática não condizia com a posição que eles estavam vivendo. Deixa eu correr que nós já vamos terminar, eu não vou conseguir terminar a palavra toda hoje, eu vou terminar no discipulado. Versículo 10, está com a sua Bíblia aberta? Versículo 9 diz assim: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o segundo chamado nosso, depois do chamado à santidade, é chamados a viver em comunhão. Diz assim o versículo 10: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros do que vocês falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa da irmã Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, outros dizem: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda: eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram batizados em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se esvazie, pois, versículo 18, pois a mensagem da cruz é o quê? É o quê? É loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, tem alguém que está sendo salvo aí? Para nós estamos sendo salvos, é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que no conhecimento, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Tem alguém louco aí? Tem alguém louco aí? Agradou a Deus salvar aqueles que por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinal miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Tem alguém que foi chamado aí? Para os que foram chamados, tanto judeus quanto grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Até o versículo 25. Chamados para viver em comunhão. Paulo, depois de tratar da questão da imoralidade, Paulo agora vai tratar da questão de divisão.
Você já observou que quase todas as cartas de Paulo, ele vai tratar acerca da divisão na igreja? Como é difícil o relacionamento, não é verdade? E aí Paulo faz algumas perguntas aqui. Acaso Cristo está dividido? Acaso não existe um só Salvador e um só Evangelho? Queridos, como que os coríntios criaram essa divisão tal que foi necessário chegar nos ouvidos de Paulo, e Paulo enviar uma carta dessas que se tornou uma das cartas mais importantes da Bíblia? Como que uma igreja chega no nível de divisão dessa? Como que eles conseguiram entrar no nível de contenda desse? Primeiro, por causa do orgulho. Os coríntios eram um povo orgulhoso. Cada um se vangloriava da sua própria sabedoria, do seu próprio conhecimento. Cada uma das pessoas queria o altar para poder mostrar o quanto eles eram cheios do conhecimento. Mas o maior problema não foi esse. O maior problema foi a natureza do homem, que tem a tendência de seguir líderes humanos. O que tem de errado em seguir líderes humanos? Nada, desde que o líder não se desvie do caminho, da verdade, da palavra. O problema da igreja de Corinto é porque eles deixaram de olhar para a mensagem e passaram a olhar para o mensageiro. Eles deixaram de olhar para o Senhor e começou a olhar para o servo do Senhor. Uma igreja que estava pegando os seus líderes e colocando num pedestal. Vocês viram como fulano prega? Prega muito melhor do que o ciclano. Vocês viram? E aí começou a gerar divisão dentro da igreja. Queridos, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que essas comparações que é feita, elas são pecaminosas. Tem pessoas fazendo isso comigo, com os pastores, com os líderes, fazendo comparações. Isso é pecado. Nós não estamos aqui para observar o mensageiro, mas a mensagem. Nós não podemos jamais pegar um mensageiro e colocar num pedestal. E vamos ser sinceros, queridos, nós estamos vivendo no meio disso. Como a mensagem está sendo deixada para segundo plano, e como estão se exaltando os mensageiros do Senhor. Isso gera divisão dentro da igreja. Isso é um problema dentro da igreja. E a Bíblia fala que ali gerou 4 partidos: o partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro e o partido de Jesus Cristo. Cada um com a tendência, cada um com a maneira de enxergar as coisas, por causa dos pregadores itinerantes que vinham e que começavam a falar. Aquilo começou a gerar divisão dentro da igreja. Então, queridos, prestem atenção nisso. O partido de Paulo era um partido liberal. Vou falar rapidamente por causa do nosso tempo. Um partido liberal, fundador da igreja, ninguém precisava obedecer às regras do judaísmo. Era o partido de Paulo. O partido de Apolo era um partido filosófico. As pessoas mais cultas da igreja, seguia Apolo, porque Apolo Apolo veio da Alexandria. Então era um homem muito culto, ele gostava de um culto muito filosófico, muitas teorias. Era o partido de Apolo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu sou mais conservador. Eu sou mais radical um pouquinho. Eu acho que eu preciso continuar seguindo o judaísmo. Era o partido mais religioso. Mas aí vinha um quarto partido, que parece que é o partido mais bonitinho deles, mas que era o pior deles: o partido de Jesus Cristo. Quem era o partido de Jesus Cristo? Era aqueles que não se submetia a nenhuma autoridade humana. Eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, e muito menos de Apolo. Eu sou de Jesus Cristo. É aquela pessoa que não se submetia a nenhuma autoridade. É aquela pessoa que ela tinha ligação direta com Deus. Ela não precisava da igreja, ela não precisava dos irmãos. Você conhece gente assim? Você conhece gente que não consegue sujeitar a nenhum tipo de autoridade dentro da igreja? Era o partido de Jesus. E assim formou uma divisão dentro da igreja. Queridos, olha para cá. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. E nós precisamos entender o que é honra às autoridades.
O cristão, ele nunca vai romper e prosperar na desonra. Ele precisa reconhecer os seus líderes, as autoridades que Deus levanta. O nome disso é honra. E a Bíblia diz que a honra abre portas para o êxito. Eu achei interessante a colocação que o Tiago Brunet colocou lá em São Paulo. Ele falou assim: se eu chego no estacionamento, o manobrista que está ali é uma autoridade. Se ele pede para mim parar o carro lá, eu tenho que parar lá. Ele é autoridade ali, e eu preciso respeitá-lo. Nós estamos cercados de autoridades o tempo todo, e como cristãos nós precisamos aprender a honrar essas autoridades que Deus colocou. Aí as portas do êxito se abrem, e uma das chaves que ele vai falar lá nesse método 10 é justamente isso, coisa que para nós deveria ser óbvio, mas quando diz respeito à prática não é tão óbvio assim. E sabe outra coisa que eu gosto muito aqui desse texto? É que Paulo fala assim: eu fui informado pelos irmãos da casa de Cloé. Essa Cloé não é homem não, tá? É uma mulher que tem divisão no meio de vocês. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, a sabedoria da irmã Cloé de sua casa, de buscar ajuda no lugar certo, de não ficar conversando nos bastidores, fofocando nos bastidores. Ao invés de resolver o problema, você vai piorar o problema, vai potencializar o problema. O que a casa da irmã Cloé fez? Foi buscar ajuda em quem tinha que buscar ajuda: no fundador da igreja, no pastor da igreja, naquele que era o único que era capaz de dar solução para aquele problema. Não ficou com conversa paralela, não ficou com fofoca, não ficou acusando fulano, ciclano, beltrano, porque a igreja infelizmente hoje faz muito isso. Foi direitinho em Paulo, falou assim: Paulo, é o seguinte, está acontecendo isso lá dentro da igreja, Paulo, faz alguma coisa por favor, a igreja do Senhor está sendo destroçada, a igreja do Senhor está sendo dividida por causa de conversas, por causa de fofoca, por causa de divisão dentro da igreja, Paulo. Primeira coisa que me chama a atenção, a sabedoria dessa irmã Cloé, da casa dela, de buscar ajuda no lugar certo. Irmãos, por favor, é hora da igreja ter maturidade, sabedoria para resolver lidar com as demandas. Você saber levar os problemas para as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Parar de ficar conversando, contando, levando para um e para outro. Não, pastor, aqui na igreja a gente não fofoca, a gente troca informações. Essas trocas de informações não têm levado a resultados eficazes. Queridos, olha para cá. Você quer ter uma vida próspera? Aprenda a resolver os problemas da maneira correta. Ao invés de ficar conversando dos seus problemas e dos problemas dos outros com pessoas que não vão te ajudar em nada. Aprenda a resolver problemas. O que vai diferenciar você de uma pessoa que vai estar abaixo de você é a capacidade de resolver problemas que você tem, que a outra não tem. Cristo se tornou pedra de tropeço para os judeus, escândalo para os gentios. E para você, o que essa rocha é? O que ela significa? Para muitos dentro da igreja está sendo uma pedra de tropeço. Tem pessoas que barram em qualquer coisa paralisa elas. Deus está te levantando, te dotando de sabedoria, de conhecimento, enriquecendo vocês na palavra e no conhecimento, para que vocês resolvam demandas que ninguém lá fora vai dar conta de resolver. Amém? Pega isso, queridos, pega isso. E a outra coisa que me chama a atenção nesse texto, falando sobre a casa de Cloé, é a transparência com que Paulo usa para tratar a igreja. E eu confesso para vocês que por várias vezes eu tenho vontade de ser transparente, mas eu tenho medo de piorar as coisas. Olha, andam dizendo aí, a igreja está falando. Não, eu fui informado pelos da casa de Cloé, para colocar um ponto final, para vocês não ficar perguntando quem é que falou, quem que disse. O pessoal da casa de Cloé falou. Com certeza Paulo deve ter pedido a autorização deles para poder expô-los. E alguém que não tem nada a temer não precisa ter medo da exposição. Tem um ditado que diz que quem não deve não teme. O problema é que a igreja está devendo muito, porque sabe que tem conversado muito, sabe que tem fofocado muito. Não, pode falar, pode usar, pode falar que foi na minha casa. Como é bom resolver uma demanda na transparência, sem a gente ficar... Você sabe o que eu mais passo nos gabinetes, queridos?
fulano, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiquei sabendo que lá na sua casa está acontecendo isso, isso e isso. Qual que é a primeira pergunta que eu ouço? Quem falou? É o que eu mais escuto. Como eu gostaria de poder chegar e falar assim: olha, o fulano ciclano me falou que lá na sua casa está acontecendo isso. Só que eu tenho medo de às vezes isso gerar uma confusão. Mas o que eu aprendo com isso? Como que a transparência é necessária. Então quem for contar alguma coisa para mim a partir de hoje, saiba que eu vou falar para a pessoa quem que me falou. Pode? Transparência. Transparência. Outra pergunta que Paulo faz. Vocês estão cansados já? Já estou terminando, tá? Na verdade eu gosto de pregar no máximo 40, já deu 49 minutos. Mas já estou terminando. Outra pergunta. Acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? O que era o contexto aqui? Eu fui batizado por Paulo. E você foi por quem mesmo? Meu batismo foi batizado, foi o pastor da igreja que fez, não foi os 12 dele não. Grande coisa. Não, eu fui batizado no Rio Jordão, em Israel, pelo apóstolo René Terra Nova, no dia da festa de Pentecostes. É o que estava acontecendo aqui. Disputa para ver quem que era o melhor, qual batismo tinha mais autoridade. Acaso algum de vocês foi batizado no nome de Adolfo? No nome de Paulo? É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo foi crucificado por algum de vocês? E aqui eu quero já estar encerrando. O que é o foco aqui agora? Palavra sabedoria. E essa palavra sabedoria é usada do versículo 10 ao versículo 25 8 vezes. Para quê? Para deixar bem claro uma sabedoria humana e uma sabedoria proveniente da palavra de Deus, revelada por Deus. E Paulo vai dizer aqui que a sabedoria de Deus, ela é revelada acima de tudo na cruz de Cristo. E essa sabedoria, esse poder revelado na cruz do nosso Senhor, tem sido tropeço. E aí está se referindo aqui aos judeus que tropeçaram. Por que os judeus tropeçou? Por causa do orgulho deles. Mais uma vez o texto está falando, chamando atenção acerca do orgulho. Era um povo que estava esperando honra e glória. Um povo que ao invés de olhar para a primeira vinda do seu Messias, eles estavam olhando para a segunda vinda do Messias. Um rei que vai vir e que vai resgatar toda uma nação. Um povo acostumado com milagres. Um povo acostumado com milagres desde o êxodo do Egito, no tempo de Elias, no tempo de Eliseu. Um povo que ficava o tempo todo assim: se o Senhor mesmo é o Filho de Deus, prova para nós se o Senhor é o Filho de Deus, dai-nos um sinal. Queridos, olha para cá. Toda vez que o seu coração estiver orgulhoso, você vai tropeçar. Toda vez que o seu coração estiver ensoberbecido, achando que você é alguém, você vai tropeçar. O povo de Israel não conseguiu reconhecer o próprio Messias das Escrituras. O povo que tinha a palavra de Deus não reconheceu o seu Messias. Sabe por quê? Porque o orgulho nos cega para os princípios espirituais. Resultado disso é uma queda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem alguém aqui que já fez isso? Pediu sinal para Deus? E que às vezes o sinal não foi atendido, não foi correspondido, ou que às vezes o sinal não veio do jeito que você queria, ou no tempo que você queria? Queridos, eu tive um gabinete com uma pessoa que veio argumentar comigo que o fato dela sair da igreja é porque ela deu um prazo para Deus resolver uma demanda dela, e Deus não resolveu, então ela saiu da igreja. Tem pessoas ainda vivendo assim, pedindo sinais para Deus. Alguns zombaram da cruz, que é o caso dos gregos.
E alguns, versículo 24, vai dizer que responderam pela fé o chamado pela graça. E eu encerro aqui. Olha para cá. Quem é você nesse cenário? Qual o tipo de sabedoria que você está buscando? Qual o tipo de conhecimento que você está buscando? Qual o tipo de revelação que você está buscando? A cruz de Cristo é poder para nós, amém? A cruz de Cristo é poder para nós, amém? Ela tem sido motivo de tropeço para você? Quando uma demanda chega até você, você resolve como um bom cristão ou você não assume a sua identidade? A cruz de Cristo tem sido motivo de vergonha para você? De escândalo para você? Ou você é daqueles que está respondendo a graça de Deus batendo no nosso coração todos os dias por meio da fé? Tem aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem reconhecido a palavra dEle? Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar no discipulado da semana, o terceiro chamado. O primeiro chamado é para sermos santos, amém? O segundo chamado era para nós relacionarmos com Jesus e com os outros. E eu quero encerrar dizendo isso aqui para você. Você só vai ter uma vida de qualidade, você só vai ter uma vida de paz quando você aprender a necessidade que você tem de suportar uns aos outros em amor, de carregar os fardos uns dos outros, parar de ser um acusador, parar de ficar apontando o dedo para os erros dos outros. Queridos, deixa as crianças, presta atenção, já estou encerrando. A igreja está muito cheia de pessoas com o dedo esticado, com o braço esticado. Nós precisamos aprender a carregar os fardos uns dos outros. Só que isso só será possível quando eu me relacionar com meu Deus e entender que a cruz dele é poder de Deus para mim, e eu me encher do Espírito dele para que eu seja capaz de conviver em harmonia com vocês. Queridos, olha para cá. Vocês acham que às vezes eu sou requisitado para estar no meio das pessoas por causa de quem eu sou ou por causa daquilo que eu tenho para oferecer? O dia que você não tiver mais nada para oferecer, as pessoas vão te descartar. Não seja bobo, não seja burro. Deus tem feito de nós pessoas influentes, pessoas para mudar a história e contexto de vidas, por onde Deus nos colocar. E as pessoas vão nos procurar e vão nos requisitar, e nós seremos agente de transformação na mão do nosso Deus, o dia que nós entendermos que essa influência que Deus nos dá é para a glória dEle. Então, queridos, uma das coisas que Deus mais quer da sua igreja é a harmonia, é a comunhão, é a paz entre nós. Ao invés de apontar o dedo, vamos orar, vamos clamar, vamos oferecer socorro, vamos oferecer ajuda. Deus não quer uma igreja dividida, Deus não quer um povo dividido. Deus quer um povo que serve, um povo santo, um povo que tem relacionamento com a pessoa. Às vezes quem está do seu lado está precisando de um abraço apenas, precisando do seu ouvido apenas, mas estamos tão ocupados com os nossos afazeres que somos incapazes de olhar para a necessidade do outro. O terceiro chamado, do versículo 26 em diante, vai ser chamados para glorificar a Deus. E eu vou falar no meio da semana, no discipulado que eu vou passar para os meus 12, eles vão passar para vocês. Eu queria que você se colocasse de pé. Aqueles que creram e que experimentaram o poder e a sabedoria de Deus por meio da cruz, são aqueles que foram chamados pela graça e responderam pela fé. São aqueles que entenderam que a cruz de Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, não o Cristo da manjedoura, o Cristo da cruz, o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, não o Cristo da manjedoura, o menino Jesus que nasceu, não, o Cristo da cruz. Ele é poder de Deus para mim e para você. Então não permita que isso seja motivo de tropeço para mim e para você. Vamos ter uma vida de santidade. Vamos ter uma vida de santidade. Vamos viver uma vida separada para Deus. Vamos parar de ficar olhando para o outro lado da rua, para o outro carro que está parado para o lado de lá. Vamos assumir o nosso compromisso com Deus.
e vamos ser santos, porque fomos chamados, separados por Ele, e fomos enriquecidos nele, e estamos vivendo à espera dEle. Que isso sirva de motivo para que eu e você glorifique o nome desse Deus e tenha uma vida irrepreensível na presença dEle, vivendo para glorificar o nome dEle, para mostrar para esse mundo perdido que tem um caminho sim, tem uma solução sim, e Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa casa. Amém? Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar a Ti em todo o tempo, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agradecer porque o Senhor tem tido paciência para conosco, assim como o Senhor tem tido paciência com a igreja de Corinto, o Senhor tem tido paciência para conosco, que apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, nossa carnalidade, o Senhor tem tido paciência conosco, com a Tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos alcançar pela Tua graça. Obrigado por um dia mudar a nossa sorte, a sorte da nossa família. Obrigado por um dia, Senhor, nos escolher dentre tantas pessoas. O Senhor nos escolheu a nossa casa, a nossa família para servir ao Senhor. Obrigado por tão grande privilégio que temos de servir a Ti, de conhecer ao Senhor. De fato, Senhor, fomos separados por Ti. E eu me lembro do dia que o Senhor me separou para o Senhor. Eu me lembro, Senhor, do dia que o Senhor me pinçou no meio de uma multidão e me separou para um chamado, para uma missão que o Senhor colocou sobre os meus ombros. Que essa mesma convicção, meu Deus, esteja sobre os ombros de cada um que está aqui. Que ninguém saia daqui, meu Deus, como a igreja de Corinto, negligenciando o chamado, vivendo como se não fosse chamado, como se não fosse viver à espera de um Deus que está para voltar. Que todos saiam daqui, Senhor, convictos da necessidade de servir, de serem úteis na Tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, coloque no coração de cada um aqui, meu Deus, a necessidade de ser santo, de ser separado, de viver uma vida de santidade. Meu Deus, perdoa os pecados, perdoa as transgressões do Teu povo, da Tua igreja. Muda, Senhor, a sorte de cada casa, de cada família aqui, meu Deus. Não queremos ser como aquele filho iníquo, meu Deus, que permaneceu na iniquidade e que quando chegou o tempo, meu Deus, ele não estava pronto, não estava preparado. Eu oro para que a Tua igreja esteja sempre pronta, preparada, para que essa igreja esteja sempre pronta, preparada. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca um sentido, meu Deus, na vida de cada um aqui. Faz cada um aqui entender a missão e o chamado que o Senhor tem para cada um deles, meu Deus. Em nome de Jesus, perdoa as vezes em que não usamos de sabedoria para lidar com as demandas da igreja, com as demandas do Teu povo. Pelo contrário, Senhor, continuamos com conversas paralelas que não edificam. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos perdoa e nos ajude a viver em paz, em comunhão, em harmonia contigo, em harmonia com a igreja do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa as nossas iniquidades, muda a nossa sorte, gera quebrantamento, arrependimento nessa noite, Senhor, em cada coração, a necessidade de voltar a uma vida de santidade, a parar de olhar para as orgias, para os prazeres desse mundo, meu Deus, porque sabemos que o salário do pecado é a morte, e nós já fomos tirados da morte para a vida. Nós não estamos mais, Senhor, no local de morte, estamos inseridos, meu Deus, na vida eterna que o Senhor nos colocou. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Não permita, Senhor, que jamais nós vivamos fora dessa realidade, dessa identidade que nós temos no Senhor. Eu oro em nome de Jesus, meu Deus, para que o Senhor abençoe os Teus filhos, leva eles em paz e segurança, que o Senhor livra eles de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor conceda a eles uma semana de paz, descanso, refrigério. Eu oro para que a prosperidade do Senhor nunca se aparte da vida deles, para que os celeiros de cada um aqui seja sempre repleto de bênção e de prosperidade. Eu quero também, Senhor, levantar um clamor aqui pela vida de uma criança dessa igreja chamada Valentina. E eu quero levantar um clamor que essa criança já foi entubada 2 vezes e hoje ela foi entubada novamente e os médicos não descobrem o que é. Eu quero levantar um clamor aqui pela vida da Valentina e declarar em nome de Jesus que a cura do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, visite aquela criança na onde ela estiver, no leito que ela estiver, em nome de Jesus, e traga cura sobre a Valentina, que a Valentina seja completamente curada, sarada, para a glória do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, que os médicos descubram o que é, mas se não descobrir, nós
declaramos a cura em nome de Jesus, que não passe por mãos de médicos, mas que o Senhor efetue essa cura. Acima de tudo, cumpra o teu propósito na vida dessa criança, dos pais, dê sabedoria aos pais, meu Deus, para poder lidar com essa situação. Nós declaramos como igreja do Senhor a cura da Valentina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Dê um forte aplauso a esse Deus tão grande, tão poderoso. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda exaltação. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Receba a adoração da Tua igreja, receba o clamor da Tua igreja. Tu és o Senhor, Jesus. Tu és o Senhor de Campo Limpo, Tu és o Senhor de Anápolis, do Goiás, Tu és o Senhor do Brasil. Toma em Tuas mãos essa nação e cumpra o Teu propósito nela. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Ti damos honra, glórias e louvores nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Semana abençoada, queridos, em nome de Jesus.